Olá, crianças, boa tarde. Hoje, na nossa aula de História, nós iremos falar sobre as primeiras vilas e sobre as primeiras capitais do Brasil. Bom, lembrando que esse conteúdo não tem no livro de História de vocês. Vocês irão usar apenas o caderno de História. Vocês irão utilizar essas matrizes aqui que eu vou mostrar para vocês. Lembrando que eu vou mostrar as matrizes porque muita gente fica lá no grupo me perguntando as matrizes, mesmo eu mostrando aqui no vídeo. Então eu peço que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Ó, a primeira matriz é essa aqui, ó, que aqui em cima está escrito as primeiras vilas. Que tem a data também, tá? E vocês coloquem a data de hoje. A segunda matriz é essa aqui, que está falando sobre as primeiras capitais do Brasil. A terceira matriz é essa aqui que dá continuidade ao assunto sobre as primeiras capitais do Brasil. Aqui em cima está escrito assim, ó, Rio de Janeiro, a segunda capital. A última folha é a de atividade. Lembrando que nessa terceira folha também tem uma atividade número 1, número 2 e número 3 aqui, tá bom? Bom, eu coloquei alguns tópicos aqui para quando a gente for fazendo a leitura, vocês podem sublinhar ou pegar o marca-texto ou lápis de vocês mesmo e marcar esses tópicos que eu coloquei aqui, ó. Por exemplo, a Vila de São Vicente, eu coloquei Martim Afonso de Souza, botei 1532 e coloquei Engenho de Açúcar. Ou seja, esses tópicos aqui são importantes. Então, quando vocês forem fazendo a leitura junto comigo, peguem um lápis, um marcador de texto e vão sublinhando ou marcando para quando vocês forem responder ou estudar, vocês terão mais facilidade, tá bom? Então, acompanhe a leitura comigo. As primeiras vilas. O início da dominação e exploração das terras no Brasil ocorreu 30 anos após a chegada dos portugueses, com a fundação das primeiras vilas. A Vila de São Vicente, que é a primeira que eu coloquei aqui. O governo português, em 1530, enviou uma expedição ao Brasil para começar a colonizá-lo. Em 1532, o comandante Martim Afonso de Souza fundou a Vila de São Vicente, a primeira vila no Brasil. Então, essa foi a primeira vila no Brasil e quem afundou foi Martim Afonso de Souza e o ano foi de 1532. Ela é localizada no litoral atual, estado de São Paulo. Foi instalado o primeiro engenho do açúcar, dando início à produção de açúcar para ser vendido na Europa. Muitas vilas tiveram origem em povoados. Uma vila devia ter símbolos do poder e da autoridade portuguesa. São esses três que estão grifados aí: a Casa da Câmara, a Cadeia e o Pelourinho. A Casa da Câmara era a sede da administração. A Cadeia ficava no mesmo prédio da Câmara. E o Pelourinho era a coluna de pedra ou madeira que servia para afixar leis e aplicar castigos nas pessoas consideradas criminosas. Ou seja, o Pelourinho ele era utilizado para castigar as pessoas. A Vila de São Paulo de Piratininga, que é essa que está aqui. Saindo de São Vicente, um grupo de jesuítas, entre eles José de Anchieta, subiu a Serra do Mar. Chegaram ao Planalto de Piratininga e ali fundaram um colégio. Em 25 de janeiro de 1554. Em 1560, o povoado tornou-se vila e foi crescendo aos poucos. No final do século XVI, já havia cerca de 120 casas, o Colégio dos Jesuítas, o Mosteiro de São Bento e a Igreja de São Francisco. Então, eu selecionei esses três tópicos aqui para vocês. A fundação do colégio, a data e José de Anchieta, que ele era um padre, tá bom? A colonização do Nordeste do Brasil. Em diversas áreas do Nordeste do Brasil, também surgiram vilas ligadas à produção de açúcar. É o caso de Olinda, no atual estado de Pernambuco. A Vila de Olinda, que eu separei esses três tópicos, fundada em 1535, cultivo de cana e a produção do açúcar, e 1537.
Olinda era um povoado e foi fundado em 1535, onde antes existia uma aldeia indígena. Havia muita água na região e o solo era bastante fértil, favorecendo o cultivo de cana e a produção de açúcar nos engenhos. Existia também um porto natural perto de Olinda, o que facilitava o embarque do açúcar para a Europa. Quase todo o trabalho dos engenhos era feito por africanos escravizados. A lavoura de cana e o comércio de açúcar contribuíram para que o povoado prosperasse. Aí está escrito para o povoado, tá bom? Mas é para que o povoado. Em 1537, Olinda tornou-se vila. Foram construídos muitos casarões, conventos e igrejas. Alguns existem até hoje. A segunda matriz está falando sobre as primeiras capitais do Brasil, que foram essas: Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. A atual capital do Brasil é Brasília. Ela fica no interior do território brasileiro, mas o país já teve outras capitais, Salvador e Rio de Janeiro. Salvador, a primeira capital. Quando começaram a ocupar o Brasil, os portugueses dominaram muitos povos indígenas e tomaram suas terras. O Brasil se tornou colônia de Portugal. E todos que viviam nas vilas e cidades brasileiras eram governados pela coroa portuguesa. Em 1549, o rei de Portugal enviou ao Brasil Tomé de Souza. Perdão que se perdeu aqui. Para governar a colônia. Ele fundou a cidade de Salvador para ser a capital do Brasil. O local foi escolhido porque era próximo à região onde se cultivava cana e se produzia o açúcar. Eu coloquei 2 tópicos, Tomé de Souza e o cultivo da cana e a produção de açúcar. Aí vocês façam a leitura sobre o crescimento da capital, tá bom? Vou para a capital em novo endereço. No final do século XVII, foram descobertas, no interior do atual Brasil, regiões com grande quantidade de ouro e pedras preciosas. A mineração dessas áreas trazia grandes lucros, tanto para os mineradores quanto para a coroa portuguesa, que cobrava impostos sobre a atividade. Para impedir a ação de contrabandistas e assegurar o pagamento dos tributos, a coroa portuguesa adotou várias medidas. Uma delas foi a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763. A cidade do Rio de Janeiro estava próxima à Estrada Real, o caminho oficial, elo, qual todo o ouro extraído, o ouro, aí está escrito ouro também, tá? É o ouro extraído da região. As minas, aí também está escrito minhas, as minas deveria passar. Eu vou consertar antes de enviar para vocês, tá bom? Dessa forma, ficava mais fácil para o governo português fiscalizar a extração e o transporte do ouro até Portugal. Rio de Janeiro, a segunda capital. Do Rio de Janeiro saíam as embarcações com ouro e pedras preciosas para Portugal. Também chegavam ali os navios com mercadorias que vinham da Europa. Por isso, o governo português transferiu a capital para o Rio de Janeiro, em 1763. Ao tornar-se capital, aos poucos a vida dos moradores e a paisagem da cidade mudaram. Em 1808, o rei português, sua família e os funcionários da corte se transferiram de Portugal para o Rio de Janeiro. A partir daí, as transformações aceleraram. Os antigos edifícios foram substituídos por construções parecidas com as da Europa. Ruas foram alargadas e ganharam calçadas. Novos bairros foram formados, instalaram-se lojas e o comércio cresceu. Quase 100 anos mais tarde, em 1904, uma reforma modificou novamente a cidade. Muitas construções foram demolidas, largas avenidas, iluminação a gás e rede de esgoto fizeram parte das mudanças. Brasília, que é a atual capital do Brasil. No fim da década de 1950, o governo brasileiro decidiu deslocar a capital para o centro do país.
O objetivo da mudança era ocupar áreas do interior e promover a integração do território. A inauguração de Brasília ocorreu em 21 de abril de 1960. A cidade foi planejada e levou 41 meses para ser construída. Cerca de 30 mil trabalhadores, conhecidos como candangos, vindo de muitos estados do Brasil, revezavam-se dias e noites para as obras. Aí começam as atividades de vocês. No número 1 está assim. Em que ano o governo português enviou a expedição ao Brasil e qual era o intuito? Aí vocês irão responder. O que foi instalado na primeira vila e qual era a produção que essa vila produzia? Número 3. Quais são os 3 símbolos do poder e da autoridade? Número 4. Como se chamava a primeira vila do Brasil e quem a afundou? Quem a afundou? Letra B. O que é Pelourinho? Letra C. Qual foi a primeira atividade econômica realizada em Olinda? Letra D. Onde ficava a sede da administração? Letra E. Quem o rei de Portugal enviou ao Brasil para governar a colônia? Letra F. Por que Salvador foi escolhida para virar a capital do Brasil? G. Por qual motivo o governo brasileiro decidiu deslocar a capital para o centro do país? Aqui mesmo já tem algumas respostas, tá? H. Em que data a cidade de Brasília foi inaugurada? Número 5. Explique os motivos que levaram a coroa portuguesa a transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Número 6. Complete. Aí, nesse espaço, na letra A, vocês irão dizer qual foi a primeira capital do Brasil. Aí vocês vão colocar o nome, foi a primeira capital do Brasil. Letra B. A segunda capital do Brasil foi, aí vocês irão colocar nessa linha. Letra C. A atual capital do Brasil é, aí vocês irão colocar nessa linha, tá bom? Terminamos as atividades de hoje. Nossa aula também se encerra aqui. Não esqueçam de caprichar na letrinha de vocês, tá bom? Na hora de colar as matrizes também tenham muito cuidado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!